11h10. O Manhã Bandeirantes tem falado bastante de violência aqui em São Paulo. Não há outro jeito, as notícias surgem e nós somos obrigados a divulgar. Já falamos que não somos um programa de viés policial, mas contudo, quando as coisas acontecem do jeito que tem acontecido aqui em São Paulo e no Brasil como um todo, a gente tem que trazer a informação para o nosso ouvinte. E uma notícia recente chamou muito a atenção, porque a gente tem criticado o governo federal, e falo isso abertamente, mesmo com o nosso entrevistado estando aí na escuta, a gente tem criticado o governo federal pela falta de ação, uma ação mais efetiva no combate ao crime. A gente sabe que o governo do estado é responsável, agora as polícias são responsáveis também, polícias municipais, responsabilidade da prefeitura, mas o governo federal tem que agir, principalmente contra o crime organizado. É por isso que a gente está trazendo aqui, hoje, no Manhã Bandeirantes, para conversar conosco, o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o Dr. Mário Luiz Sarrubo, que foi procurador-geral de Justiça aqui em São Paulo. Dr. Sarrubo, bom dia. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Dr. Sarrubo, vamos começar aí pelas informações que já surgiram de um plano para o combate ou para endurecer o combate ao crime organizado por iniciativa do Ministério da Justiça. O senhor poderia falar um pouco sobre esse plano, por favor? Pois não. Na verdade, nós trabalhamos até com um rótulo, né, chamado de Lei Antimáfia, mas no fundo, o que nós queremos é criar, e estamos fazendo isso através de um grupo de trabalho aí que conta com policiais militares, policiais civis, com academia, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para entendermos, realizarmos um diagnóstico, mas mais do que isso, para entendermos qual é a necessidade legislativa quando a gente olha para o crime organizado hoje. E quando a gente olha para a evolução do crime organizado ao longo de décadas, a gente percebe que, num primeiro momento, eles eram uma organização criminosa para uma exclusiva finalidade, uma finalidade exclusiva, tráfico de armas, de entorpecentes, de pessoas e tudo mais, mas hoje eles têm múltiplas atividades, eles cresceram, eles se transformaram, eles romperam as barreiras dos estados e, mais do que isso, romperam as barreiras do nosso Brasil. O crime é, portanto, o diagnóstico, ninguém tem dúvida disso, ele é hoje transnacional, ele tem múltiplas atividades e, mais do que isso, é isso que chama a atenção. Ele hoje tem relacionamentos na sociedade civil, então ele entra na sociedade civil, ele constrói, ele entra na construção civil, ele mexe com combustíveis, ele faz licitações com o poder público, nós vimos isso há pouco tempo aqui em São Paulo, aí em São Paulo mesmo, aí na Prefeitura de São Paulo. Portanto, ele já atinge um estágio que nós costumamos chamar aqui no meio de estágio mafioso. Então, nós precisamos ter uma legislação que possa nos auxiliar com instrumentos mais efetivos para esse enfrentamento. Um outro aspecto que nos parece importante é o domínio territorial, como a gente vê no Rio de Janeiro. Essas milícias ou essas organizações criminosas, ou por que não máfias, elas dominam territórios e controlam todo o ciclo econômico desse território. Então, nós precisamos atualizar a legislação, nós precisamos avançar, nós precisamos de penas diferenciadas, nós precisamos de tipos penais diferenciados e nós precisamos também de medidas cautelares que possam interromper rapidamente esse ciclo econômico e asfixiar essas organizações criminosas. É nesse sentido, esses são os eixos principais do trabalho que estamos fazendo. Bom dia, Dr. Sarrubo, aqui é Vitor Lupato. Gostaria de perguntar para o senhor se essa seria uma mudança que pode trazer uma solução definitiva ou se o senhor vê apenas como um primeiro passo. Vitor, bom dia a você, é grande prazer estarmos aqui. Repito, seguinte, olha, não é a solução definitiva. Na verdade, é importante, até agradeço a sua pergunta, porque o Brasil tem um histórico de achar que mudança legislativa resolve os problemas, todos os problemas, e em especial na segurança pública. Fiquei 34 anos no Ministério Público, vi inúmeras reformas legislativas, algumas muito positivas, mas nós não acreditamos que será uma lei que vai resolver o problema. O que resolve o problema, na verdade, são
inúmeras ações, dentre elas várias que estão sendo tomadas e muitas vezes não aparecem. Como eu gosto de dizer, estava num evento agora e repeti essa frase que eu gosto, mas não tem bala de prata na segurança pública, muito embora a população mereça uma bala de prata, no sentido de que é preciso, de fato, uma resposta positiva, mas mais do que isso, nós temos que construir pilares que reestruturem e nos deem condições de, daqui para frente, mudar essa realidade. Né? Então, o que é importante destacar? O Ministério da Justiça tem financiado várias ações integradas em todo o Brasil, são milhares e milhares de reais investidos em ações integradas entre estados para combate ao crime organizado do Brasil. Mais do que isso, o que vai resolver? O que vai resolver é o que nós já temos aqui. Tivemos na semana passada a 5ª reunião da rede Renorcrim, que é uma rede nacional de combate às organizações criminosas, e aqui, se vocês me permitirem, em 1 minuto eu explico. Nós começamos chamando todas as DRACOS, as delegacias de combate ao crime organizado do Brasil, todos ficaram em Brasília 3, 4 dias aqui, criando sinergia, trocando expertises. Na sequência, trouxemos os GAECOS dos Ministérios Públicos, junto com as DRACOS. Na semana passada, trouxemos a Polícia Federal, e daqui 40 dias vamos juntar todo esse povo, todo mundo aqui com Polícia Rodoviária Federal, com Polícia Federal, todas as forças unidas, investindo aí em troca de sinergia, proporcionando ações integradas. E um outro eixo importante são os centros de inteligência que nós queremos criar nas nossas fronteiras mais sensíveis, o Centro Nacional de Segurança Pública, ou seja, precisamos sentar todos de forma horizontal, à mesa, trocando informações, produzindo informações e combatendo e despachando operações que sejam, insisto, desestruturantes, que possam interromper o ciclo econômico dessas organizações criminosas. O que não dá para fazer e o que nós não vamos patrocinar é subir morro disparando arma contra criança, contra bebê, porque isso nós estamos fazendo há 40 anos e o crime organizado só tem aumentado. Então, nós precisamos agir com investimento, com tecnologia e com inteligência. É isso que nós estamos trabalhando aqui 24 horas por dia no Ministério da Justiça. O senhor falou em subir morro. O senhor concorda, então, com essa decisão que já vem de algum tempo do Supremo Tribunal Federal de ter que informar antes escolas e hospitais da região, antes de qualquer operação policial nas comunidades? É importante destacar que a DPF do ministro Fachin, ela não proíbe subir o morro. Ao contrário, ela apenas exige que se suba o morro com um determinado plano. Tem que ter um plano para subir o morro, que não dá para subir o morro para explorar. Mas esses planos podem vazar, né, doutor Sarrubo? Não, sem dúvida alguma. Nós temos que... É exatamente isso. Isso eu concordo em gênero, número e grau. Não pode vazar. Então precisa estar tudo muito bem estruturado. E quando se fala, precisa avisar a escola, etc. e tal, se construir uma rede que, no momento em que a ação está acontecendo, essas áreas sejam avisadas. Não é para avisar antes, 2 dias antes. Não é isso que a DPF diz. A gente tem, nesse campo da segurança pública, e aqui é muito importante. Eu venho do Ministério Público, insisto, 34 anos, GAECO, trabalhei no crime minha vida inteira. Então, eu não gosto desse debate ideológico no campo da segurança pública. Na segurança pública, eu quero uma segurança forte. Nós precisamos de respostas efetivas. Aliás, esse é um pedido do presidente Lula, para mim, pessoalmente. Então, nós precisamos avançar. Mas, para isso, nós precisamos olhar que, por exemplo, quando a gente pensa nas comunidades dominadas territorialmente, não dá para subir no impulso. Não é porque mataram um policial, e isso é lamentável e inadmissível, matar um policial militar, que você no dia seguinte embarca com 400, 500 policiais militares e invade um território atirando para tudo quanto é lado, e produzindo mortes e não resolvendo a situação. Então nós temos que agir sempre com critério, com inteligência, com estrutura, priorizando e valorizando as nossas forças policiais, para que elas possam agir, para que eles estejam protegidos. Esse é um trabalho que a gente faz, sempre olhando para o policial militar da ponta, para o policial civil, para que a gente possa ter uma estrutura de segurança pública que possa trazer as respostas para o Estado. O que eu gosto de dizer sempre, se vocês me permitirem, é o seguinte: outro dia uns amigos me perguntaram, por que tem tanto roubo de celular? Eu digo, porque nós não estamos conseguindo resolver
nem 30%, nem 40% dos casos de roubo de celular. Né? E aí eu tracei um paralelo com os anos 99, 2000, 2001. Quem viveu em São Paulo lembra dos sequestros, né? Famílias de classe média tinham seus filhos, seus pais, seus irmãos sequestrados. E como é que isso se resolveu? Com um forte investimento na delegacia anti-sequestro. E aqueles profissionais da delegacia anti-sequestro, eles resolviam 90% dos crimes. Né? E acabou esse tipo de sequestro em São Paulo. Então a gente só vai melhorar se houver um investimento, um trabalho de evidências, ou seja, então precisamos investir e valorizar as nossas polícias civis, com bons salários, com estrutura, com perícia, com preservação de local do crime, preservar os nossos policiais militares, fortalecer as nossas polícias para que elas possam atuar, mas com inteligência. O esculacho não resolveu. O esculacho nós estamos fazendo há 40 anos. E o crime organizado só cresceu. E eu moro em São Paulo, aos finais de semana eu estou sempre em São Paulo, está cada vez pior. Então, nós precisamos mudar a política, nós precisamos ter um olhar diferenciado para entender que ou nós vamos atingir essas organizações criminosas, e o crime, porque roubo de celular em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou na Bahia, enfim, eu não quero aqui fulanizar o debate, mas o roubo de celular hoje, ele envolve um ciclo econômico, porque há quem fica com o celular, há quem fique com os dados, há quem fique... Então nós precisamos desestruturar esse ciclo econômico do crime para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população brasileira, para que a gente possa melhorar a sensação de segurança da população brasileira. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Mário Luiz Sarrubo, que é secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. O senhor falou que vem aos fins de semana para São Paulo, o senhor que é de São Paulo, foi procurador-geral de Justiça aqui. O senhor tem medo? Eu imagino que o senhor tenha segurança, natural que tenha secretário nacional de Segurança Pública, mas o senhor tem medo de andar em São Paulo? Eu já passei, como já disse aí na imprensa uma vez, eu já estou com o segundo celular velho, já fica comigo para sair, sem banco, sem nada, eu já tenho o celular do ladrão, está muito ruim, nós precisamos avançar nisso. E não é São Paulo, aqui não é crítica, eu não politizo a situação, pelo contrário, eu respeito o comandante-geral da PM, chefe da Polícia Civil, nosso querido amigo delegado Nico, tenho muitos amigos aí no sistema de segurança pública de São Paulo que trabalham, se empenham, a gente sabe disso, então não é essa questão de politizar. O que eu acho e o que a gente investe é nas evidências, ou seja, nós precisamos criar um sistema de segurança pública que trabalhe com dados. Agora eu vim de uma reunião do Conselho Gestor do Cinesp, né? Nós precisamos ter um banco de dados. Né? O Brasil é uma república federativa, um país continental, e cada estado ainda registra a ocorrência do jeito que quiser. Então nós precisamos avançar. Aliás, doutor Sarrubo, se o senhor me permite interrompê-lo, a gente noticiou aqui essa semana, me perdoe, a gente noticiou essa semana, caso de menores, por exemplo, quando são abordados pela polícia e encaminhados para a delegacia não tem registro de passagens anteriores deles. Quer dizer, não se sabe o histórico do menor de idade. Isso é um grande desvio que há hoje na segurança pública. Fico citando só um. Exatamente, você tem toda a razão. Outro aspecto é que muitas vezes há uma crítica grande, a gente entende qualquer crítica, nós vivemos num país democrático e a crítica ela é fundamental até para a gente estar sempre alerta e procurar aprimorar, mas quando se fala muitas vezes da audiência de custódia, muitas vezes o juiz não tem os dados. Né? Então eu gosto sempre de dizer, nós vivemos num país em que, voltando aí ao nosso estado de São Paulo, o sujeito que faz um acordo de não persecução penal em Franca, ele anda 40 quilômetros, atravessa a divisa com Minas Gerais, ele pode fazer outro no dia seguinte em Minas Gerais, porque não há comunicação. Então nós precisamos de um banco de dados único, nós estamos investindo aqui no PPE, que é o procedimento policial eletrônico, ou seja, se é feito um BO no Rio Grande do Sul, lá no Amazonas, em Tefé, o delegado já tem acesso a esse BO, é disso que nós precisamos. Né? Mas é isso que está sendo proposto pelo Ministério da Justiça agora? Exatamente, é isso que nós estamos propondo, e aí vem, claro, a PEC do ministro Lewandowski, que foi muito bem pensada, dialogada, ouvimos os governadores em vários encontros, eu estive com o ministro Lewandowski, os governadores fizeram as críticas que entenderam pertinentes, nós acolhemos várias delas, o ministro Lewandowski acolheu várias dessas críticas, de maneira que, ou seja, fizemos as mudanças, e a nossa expectativa o governo federal não quer comandar a segurança pública dos estados, nunca, essa não é a pretensão. O que nós queremos é que alguns parâmetros mínimos tenham que ser nacionais, como, por exemplo, o banco de dados, é o que eu gosto de dizer.
né? Banco de dados de faccionados, cada estado tem o seu. O meu Ministério Público de São Paulo, aí, é sempre meu, né, muito embora já aposentado, né, ele tem o seu banco de dados. Outro dia um colega me falou, olha, precisa conhecer o de Santa Catarina, é muito bom. Eu falei, mas gente, nós precisamos ter um banco de dados nacional. Mas para isso, nós precisamos de instrumentos que permitam que a gente unifique esses bancos de dados. E é isso que a gente quer, nada mais. A política de ponta da segurança pública continuará, mesmo com a PEC sendo dos governadores do Estado, até porque isso é legítimo. E que vem aí a polícia, a Guarda Civil. Como é que nós podemos abrir mão hoje da Guarda Civil? É impossível. Então, que bom que a Guarda Civil, o Supremo fez essa decisão acertada, né? Nós incluímos, o ministro Lewandowski incluiu as Guardas Civis na PEC, de maneira que elas têm um papel fundamental enquanto polícia comunitária, proximidade. Eu sonho com o Guarda Civil do meu bairro, para eu sair com o meu cachorro lá e encontrar o Guarda Civil, brincar com ele, me chamar pelo nome, assim por diante, porque é isso que traz segurança para a gente. Polícia Municipal agora, né, doutor Sarrubo? E eu discordo, eu não acho que é polícia municipal, acho que continua sendo guarda, mas com as funções de guarda que sempre teve, né, permitido, claro, a prisão em flagrante, aliás, é importante destacar, foi um dos recursos nossos na época de PGJ aí, ao Supremo, para admitir a prisão em flagrante pelo Guarda Civil. Eu gosto de dizer, minha mulher é professora de matemática, ela pode prender em flagrante se ela presenciar um crime, o Guarda Civil não pode. Então, o que o Supremo disse é claro, o Guarda Civil pode. Mais do que isso, ele pode fazer policiamento comunitário. É fundamental. Nós não podemos abrir mão disso. Quando eu olho para o ministro Lewandowski, alguns municípios do estado de São Paulo, o efetivo da Guarda Civil é 3 vezes maior que a Polícia Militar. Como é que a gente vai abrir mão desse efetivo? Então, o que nós precisamos agora, e nós já estamos pensando num trabalho junto às guardas civis para fortalecê-los, como, por exemplo, nós temos aqui um projeto, o SUSP, Escuta SUSP, que cuida da saúde mental dos profissionais. Amanhã eu estou indo para Natal para fazer escuta SUSP, câmeras corporais, uso da força. Então, nós queremos que a Guarda Civil tenha armas não letais, esteja preparada para agir, né, de forma efetiva e ser mais uma força na melhoria da sensação de segurança da população brasileira. O senhor concorda com a frase do ministro Lewandowski que a justiça acaba soltando porque a polícia prende mal? A frase foi tirada de contexto, lamentavelmente, é a polarização do debate, que é muito ruim. A população não quer mais saber de polarização. O ministro disse que muitas vezes, e eu pertencia a esse sistema por 34 anos, e muitas vezes eu, como promotor, dei parecer relaxando flagrante ou pedindo liberdade provisória por alguns vícios. Então isso acontecia sempre. Agora, quando essa referência ele fez para evitar também esse debate fulanizado, não é? Porque o debate hoje está muito raso, não é? No sentido de que a polícia prende, o judiciário solta. Não é? As pessoas precisam entender as estatísticas, como é que funcionam. Vai pesquisar no CNJ e se prende muito mais do que se solta nas audiências de custódia. E o que se solta nas audiências de custódia é furto, é apropriação indébita, são crimes que, pela legislação, o sujeito não vai ficar preso. Então não tem sentido ficar preso preventivamente por um crime que, se condenado for, você não vai cumprir pena na prisão. Agora, há erros? Claro que há. Eu erro, né? Cada um de nós erra. E às vezes um erro acaba virando regra. Né? É o que eu costumo dizer, a saidinha de preso é a mesma coisa. São 40 mil presos que saem, concorde ou não com o sistema. Aí um preso comete um crime, porque 400 não voltam de 45 mil, você puniu os outros 39 mil que voltaram, que podem encontrar alguma luz no fim do túnel no processo de ressocialização, e acaba com a saidinha. Então, nós precisamos deixar de olhar para a exceção e criar regra em cima da exceção. A fala do ministro foi uma fala descontextualizada. A audiência de custódia é algo que veio para se legitimar a prisão, para se avaliar. Em alguns casos, essa prisão ela vem com vícios formais e elas acabam ocasionando a soltura, mas se você olhar as estatísticas do CNJ, a esmagadora maioria das audiências de custódia
o indivíduo continua preso. Insisto, um erro ou outro acontece, e a gente, até eu, né, tenho sangue de promotor ainda, fico, puxa vida, não era para soltar. Mas isso acontece em qualquer sistema de justiça. Basta assistir filme americano que a gente vê isso todo dia. Bom, voltando aqui para a lei antimáfia, o senhor falou muito nas respostas sobre organização criminosa, sobre facção criminosa. Nós temos duas enormes no Brasil, facções, o PCC e o Comando Vermelho. Mas também temos, aqui em São Paulo, esse problema, por exemplo, do roubo de celular, são quadrilhas, organizações menores, mas que conseguem coordenar o crime em determinada região, muitas vezes um crime específico, eles são especializados em algo. E aí eu queria perguntar para o senhor sobre receptação e como que isso está entrando na lei antimáfia. Precisa aumentar a pena? Obrigado pela sua pergunta. Seu diagnóstico, em primeiro lugar, é perfeito, parabéns, é isso mesmo. São pequenas organizações criminosas, às vezes não tão pequenas, que trabalham nesse ciclo, por exemplo, do celular, né, que trabalham em ciclos específicos de crimes, e o Ministério da Justiça, nós produzimos a pedido do ministro Lewandowski, e tivemos uma reunião na segunda noite, aqui saímos às 10 da noite daqui do Ministério, para bater o martelo. Nós estamos propondo, o ministro deve entregar ao presidente Lula, uma modificação legislativa do crime de receptação. Por quê? Porque é necessário. Nós temos um olhar para essa questão de celular, de mídias e tudo mais, porque o mundo mudou. A última alteração do crime de receptação, no celular, acho que nem celular tínhamos ainda. E se tínhamos, era só um telefone. Hoje o celular tem minha vida. O celular tem o banco, tem a minha carteira de identidade, minha carteira de habilitação, tem site de compras já com o meu cartão cadastrado. Então, perder o celular hoje, você entregou praticamente o seu patrimônio. Então, e quem recepciona isso é uma organização criminosa, sem sombra de dúvidas, porque e é sempre importante para a população entender, aquele que apontou a arma e pegou o celular, ele ganha 200, 300 reais e vai embora. O celular, aparelho, fica com alguém que vai ser vendido numa loja, ou vai ser, a gente já sabe, vai muitas vezes para o continente africano, né? E os dados vão ficar com outra pessoa, que vai usar esses dados para entrar no patrimônio. Então, tudo isso tem que ter um olhar da legislação com maior severidade, porque não se trata de um furto do celular. Se fosse o celular, 1.000, 2.000, 3.000 reais, ok, mas não é isso, é o nosso patrimônio que está em jogo. Então, nós estamos apresentando ao presidente Lula um projeto para mudar alguns aspectos do furto, do roubo, da receptação. O ministro Lewandowski, nós batemos o martelo e esperamos entregar isso aí. Aí é um critério político, o ministro deve entregar ao presidente Lula oportunamente. Qual que é a proposta apresentada da mudança? Isso que eu ia perguntar. Isso. Na verdade, nós estamos olhando para a receptação de aparelhos celulares, para o furto de aparelhos celulares e outros aparelhos que tenham dados pessoais, dados financeiros das pessoas. Então, nós estamos propondo ali alterações legislativas que possam, sem sombra de dúvida, trazer uma pena um pouco mais severa para esse tipo de crime que tem acontecido. Então, é o que eu digo. Mais severa seria o quê? De quanto para quanto? Hoje varia de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Passaria a proposta, né, que os senhores vão fazer ao presidente, vai para... Olha, eu não posso dizer, está com o ministro Lewandowski, que ele vai entregar para o presidente Lula, então eu estaria me precipitando se eu trouxesse esses dados aqui. Oportunamente vai ser divulgado isso com detalhes, mas evidentemente a gente está propondo uma severidade maior nesse ciclo que envolve não só celulares, mas também carga, etc. e tal. É algo até um pouco mais complexo e mais avançado. Doutor Sarrubo, de minha parte, para encerrar, voltando ao início da nossa conversa, então esse pacote antimáfia, né, ou essa lei antimáfia, ela chega quando no Congresso Nacional? E ela, em resumo, ela, além desse, por exemplo, desse exemplo aí de penas maiores para receptação, ela tem o quê? Quais são os dispositivos principais? O que o senhor poderia citar? Pelo menos 3 aí para a gente, por favor. Olha, 3 eixos principais. A gente tem uma preocupação muito grande com o domínio territorial e como tipificar isso com o domínio territorial. A gente tem uma preocupação muito grande
com a interrupção do ciclo econômico, e aí a gente está tentando trabalhar medidas cautelares que possam ser efetivas e rápidas, apreensão de bens, gestão desses bens, venda desses bens, e a gente está preocupado com algum ajuste de sanção para essas ações um pouco mais incisivas na lavagem de dinheiro ou especificamente com as conexões dessas organizações com a sociedade civil e com o poder público e até mesmo com o poder político. Eu queria perguntar para Oi? O senhor estava concluindo? São os 3 eixos importantes aí do trabalho. Doutor Sarrubo, sobre progressão de pena, acho que está diretamente ligado ao projeto da lei antimáfia também, né? Porque muitas vezes são membros de facções, de organizações que ficam pouquíssimo tempo presos. Obrigado, você me ajudou mais uma vez. Sem sombra de dúvidas, a gente está preocupado com isso também. Tem ajustes na lei antimáfia. E até complementando a pergunta, a gente espera terminar final desse mês, começo do mês que vem. Esse mês, infelizmente, já foi, ainda estou viajando hoje para outro estado. Mas nos primeiros 10 dias de abril nós devemos apresentar ao ministro Lewandowski. Eu estou chamando o grupo de trabalho aqui para Brasília, provavelmente na semana que vem ou na próxima, e a gente espera que o presidente Lula, entendendo isso como razoável, aderindo aí à nossa proposta, a gente espera que vá ao Congresso Nacional para que, enfim, a gente tenha uma mudança aí importante e significativa nesse contexto do combate ao crime organizado no Brasil. Na volta do presidente? Na volta do presidente agora, doutor Sarrubo? Não, ainda não. Ainda está faltando alguns ajustes aqui, porque é um GT, eu insisto, a gente fez um debate muito amplo, então são muitas propostas, a gente está filtrando isso, e a gente espera entregar ao ministro Lewandowski aí nos próximos 10 a 15 dias para que ele possa remeter ao presidente Lula. Então tem aí um meio mês, vamos dizer assim, 15 dias, para que isso possa estar sendo entregue ao presidente Lula. Agora, doutor, qual que é o principal ponto que para o senhor precisa ser alterado em relação à progressão de pena? Olha, primeiro, líder de facção criminosa, ele não pode ter alguns privilégios que a gente tem visto aí Brasil afora. E mais do que isso, líder de facção criminosa que continua comandando a facção criminosa de dentro do sistema penitenciário, ele tem que ser punido por isso. O que a gente vê hoje, e é sabido e consabido, que muitos líderes trabalham de dentro das prisões, a gente sabe que isso acontece, e não há, a gente não tem sequer legislação, muitas vezes, para punir isso. Então, a gente está pensando nesse campo também, nesse aspecto, tudo isso está sendo construído, e a gente espera que essa lei possa ser um avanço significativo no campo legislativo, que não é o suficiente para resolver o problema, mas é um passo importante dentro desse caminho que nós temos que seguir para resolver essa questão da criminalidade organizada no Brasil. Se não vamos resolver, que a gente possa atenuar isso e mudar o rumo dessa história para o povo brasileiro. Dr. Mário Luiz Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, foi procurador-geral de Justiça aqui em São Paulo, falando nessa longa entrevista aqui para o Manhã Bandeirantes sobre iniciativas do Ministério da Justiça no combate ao crime organizado e ao crime de uma forma geral. Dr. Sarrubo, boa sorte, a gente torce para que dê certo e que o Congresso Nacional recepcione muito bem essas propostas, porque a gente está muito aflito com essa situação e a gente quer rapidamente uma iniciativa aí do governo federal. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Valeu. Agora 11 horas